Então hoje eu vou falar sobre três verdades sobre o coração. Começando aqui, se você tem a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7. Hebreus 3, versículo 7, que começa dizendo assim, o versículo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje o quê? A sua voz, não endureças o quê? Os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, na onde? No deserto. Então, a primeira verdade sobre o coração é essa aqui. O coração não gosta de ser contrariado. O coração não gosta de ser o quê? Contrariado. Porque quando você ouve a voz, como a gente acabou de ler, se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu quê? Seu coração. Porque a maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, ela é contrária à voz do quê? A voz do coração. Por exemplo, a maior dificuldade que nós temos hoje, por exemplo, de trazer pessoas na igreja, para as pessoas virem na igreja, é justamente essa. O coração, porque a pessoa ela sabe que no momento que ela vir para a igreja, no momento que ela sentar aqui na poltrona, o coração dela vai ouvir coisas que ela não gosta de ouvir. Porque o coração vai falar para ela endurecer o seu coração para a voz do quê? Do Espírito Santo. Para ela não ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala de um lado e o coração, por outro lado, se endurece para não ouvir a voz, não atender a voz de quem? A voz de Deus. Versículo 9. Onde os vossos pais o quê? Me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas o quê? As minhas obras. As minhas obras. Ou seja, você vê que o povo no deserto, mesmo sendo um povo que tinha sido livre, mesmo sendo um povo que tinha sido liberto da escravidão, ainda assim lá no deserto, a Bíblia fala que eles se levantaram contra quem? Contra Deus, se indignaram, se revoltaram. Quando Moisés ia passar uma direção para o povo, né? Quando Moisés recebia de Deus uma direção, ia passar aquela direção para o povo, muitos se levantaram contra Moisés, questionando a autoridade de quem? De Moisés. Como é que a gente vai saber se o que ele está falando vem de Deus mesmo? Olha só a visão que eles tinham. Ou seja, Deus falava, mas o coração deles o quê? O coração se endurecia. Deus orientava, mas o coração deles ficava endurecido. A ponto, a Bíblia fala, a ponto da terra abrir um buraco, a terra abriu um buraco e eles afundaram. Ou seja, foram com o corpo e tudo para o inferno. Às vezes a gente está pregando, a gente está falando aqui na pregação, e o coração de muitos aí fica falando assim para você, não é bem assim não. Não é desse jeito não. Não é, esse pastor está maluco. Esse pastor não sabe o que ele está. Não é possível uma coisa dessa. E fica procurando uma brecha. Olha só, fica procurando uma brecha na Bíblia, uma brecha na palavra, para poder continuar fazendo errado aquilo que está o quê? O que está fazendo. Não é possível, eu não acredito nisso. Onde é que está escrito que sexo antes do casamento é pecado?
Onde é que está escrito aqui que eu não posso mais fazer isso, fazer aquilo? A pessoa ela endurece o quê? Mas ele está dizendo, se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração. A segunda coisa do coração, o coração leva a pessoa ao erro. O coração leva a pessoa ao quê? Ao erro. Como diz aqui no versículo 10. Por isso me indignei contra esta o quê? Contra esta geração. E disse, estes sempre erram em seu coração. Estes sempre erram. É de vez em quando? Está escrito que é de vez em quando? Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ou seja, Deus aqui já abre um alerta. Deus, ele abre um alerta aqui para a gente. Ele está dizendo, esses sempre erram na onde? No coração. Então quer dizer que a pessoa errar pelo coração não é uma coisa, não é um caso isolado. Não acontece de vez em quando. Não. As pessoas sempre o quê? Sempre erram. Sempre erram. Mas por que sempre erra pelo coração? O que está errado? O que está faltando? Está faltando a mente de Cristo. Está faltando o Espírito Santo para dominar o quê? Dominar este coração. Ter o domínio desse coração. Quando ele fala que esses sempre erram no seu coração e não conhecer os meus caminhos, de repente para você pode ser os mesmos erros. Ou seja, a pessoa está sempre caindo o quê? Nos mesmos, está sempre errando nas escolhas, está sempre errando o companheiro, errando o parceiro, errando a pessoa com quem se casa. Está sempre o quê? Sempre errando. Está sempre errando nas suas decisões. Sempre errando com o pecado, sempre caindo no mesmo pecado, seja na prostituição, na mentira, no roubo, no adultério, na mágoa, no pecar da mágoa, da malícia, dos maus olhos. Você está entendendo, sim ou não? Ou seja, a pessoa já sabe, ela sabe que ela tem que evitar certas coisas, mas ela está sempre errando no coração. O coração está sempre levando ela para aquele caminho. Ela sabe que se ela ficar na companhia de pessoas que não somam, que não acrescentam nada na vida dela, ela vai errar, mas ela está sempre na companhia de pessoas que levam ela para o mau caminho. Ela sabe que se ela ficar à toa na internet, ela vai ter um problema com a internet. Ela vai ver o que não deve. Ela vai olhar aquilo que ela não deve olhar. Mas mesmo assim ela continua. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ou seja, onde o teu coração, qual caminho o teu coração tem te levado? Você vê que Deus ele fala, estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ou seja, se não é o caminho de Deus, para que caminho o teu coração está levando você? Versículo 11. Assim o que? Jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, ou seja, o descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração que mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, a terceira coisa é essa. O coração mau, o coração infiel afasta a pessoa de quem? Afasta a pessoa de Deus. Você vê que primeiro começa não querendo ser contrariado, não é isso? Depois de não querer ser contrariado, leva a pessoa ao erro. E por último, afasta a pessoa de quem?
afasta a pessoa de Deus. Tem muita gente que se afastou por conta do quê? O que, gente? Do coração. No versículo 13, continuando, ele diz, antes, o que diz aí? Exortai-vos uns aos outros. Todos o quê? É de vez em quando? Todo o quê? Todo dia. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do quê? Pelo engano do pecado. Ou seja, de tanto a pessoa pecar, vou explicar isso aqui agora para vocês. De tanta pessoa pecar, o que vai acontecendo com ela? Ela vai ficando cega espiritualmente. Você está entendendo, sim ou não? Ela vai ficando cega. Ela vai pecando, e ela vai ficando cega para o próprio erro. Ou seja, ela começa a ser enganada pelo quê? Pelo pecado. O coração dela se endurece pelo engano do quê? O engano do pecado. Então ela ouve a palavra de Deus, ela ouve a orientação, seja na hora da reunião, na pregação, no atendimento, ela ouve a palavra e a palavra não consegue entrar. Ou seja, nós estamos aí agora no 8º mês do ano. De lá para cá, quantas palavras você já não ouviu? Sim ou não? Você que já está na igreja há 2 anos, 3 anos. Você que está aí há 5, 10 anos na igreja. Quanta palavra você já não ouviu? E ainda assim tem gente que eu fico me perguntando, para onde foi tudo isso? Porque ela ouve a palavra entra num lado e sai pelo outro e não acontece nada. Será que o problema está com a palavra? Será que o problema está com a palavra? Será que o problema está com quem está pregando? Porque já passaram vários. Ou será que o problema é o coração da pessoa que está endurecido pelo pecado? Ou seja, quantas vezes você ouve uma palavra que vai contrário àquilo que você quer naquela hora? Naquele momento, a tua carne, o teu coração está querendo aquilo. Mas aí você vem numa reunião, você ouve uma palavra, é ou não é verdade? Aquela palavra bate aí no teu coração. Às vezes até dói quando a pessoa ouve o quê? A palavra foi tão forte que chega a doer. É como se estivesse enfiando uma faca na onde? No coração. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa sai e continua fazendo tudo o quê? Porque o coração está endurecido. Espiritualmente falando, o coração se endureceu. Então eu quero te dar um segredo. Amém, gente? Um segredo para você manter o teu coração limpo. Para você não se deixar levar, nem se enganar pelo coração, que é o que está escrito aqui no livro de Salmos. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra na onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Olha que bacana. Olha o que ele disse aqui. Se você ler um pouquinho mais acima, o versículo 10, ele fala: com todo o meu coração que te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Você não quer pecar contra Deus? Você não quer mais viver no pecado? Você quer mudar de vida? Você quer de fato uma vida nova? Faça o que ele disse. Esconda a palavra de Deus na onde? No teu coração. Seja seletivo com aquilo que você deixa entrar na onde? No teu coração. Seja seletivo. Não pode ser igual o carro que está cheio
E aí você fica nessa, vou ou não vou, vou ou não vou. Entra, pode entrar, entra. Ih, mas aqui já está cheio, vai no porta-malas. Pode entrar. Entra lá. Não pode ser assim. Tem gente que o coração dela já está o quê? Já está cheio e ela quer encher mais com coisas, com pessoas, com sentimento. Se você quer encher o teu coração, encha o teu coração com o quê? Com a palavra. Se você encher o teu coração com a palavra, já era. Amém, gente? Já era. Você pode ter certeza que uma vez você estando cheio da palavra, o Espírito Santo, através da palavra, encher você, não vai ter espaço para pecado, não vai ter espaço para sentimento, não vai ter espaço para emoção, não vai ter espaço para nada. Nada que possa afastar você de Deus. Amém? E quando ele fala, voltando lá naquele texto que a gente leu agora há pouco, de Hebreus, voltando no texto de Hebreus, só para finalizar, quando ele diz assim no versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias. O que é exortar? O que é exortar? Exortar é você chamar atenção, exortar é você orientar, é você vê que a pessoa está indo para um caminho errado e você não quer que aquela pessoa vá, então você exorta ela. Você está entendendo, sim ou não? Isso é o quê? Isso é exortar. Então ele está falando, exortai-vos uns aos outros, de vez em quando, todos, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por exemplo, aqui você está na igreja, o Espírito Santo te exorta através da palavra, da pregação, do pastor, do obreiro, da obreira, o atendimento que você recebe. Deus te exorta, Deus chama a tua atenção, Deus fala assim, olha, você está errado, você tem que mudar nisso, não é bem assim, não é bem por esse caminho, você tem que agir diferente, sim ou não? Mas aí eu te pergunto, e quando não tem ninguém? E quando não tiver ninguém? E quando você não tiver o pastor para te exortar? E quando não tiver o obreiro para te exortar? E quando não tiver o esposo, a esposa, para te exortar, e aí? Quem pode me dizer, se eu não tiver ninguém para me exortar, quem é que vai me exortar? A mente de Cristo. Amém, pessoal? Ou seja, ainda que não tenha ninguém do meu lado para chamar minha atenção, para falar assim, você está errado. Eu tenho a mente de Cristo para fazer isso. Amém? Para dizer, olha, está errado. E na grande maioria das vezes, fala até mais do que se tivesse alguém do lado. Porque às vezes a pessoa está do lado, está vendo que você está indo para um caminho errado, e ela não tem coragem de quê? De falar. Mas o Espírito Santo, a mente de Cristo, essa fala. Amém, gente? E fala forte. Fala até o que eu não tenho coragem de quê? De falar. Porque é a tua consciência. É Deus através da tua mente falando. Amém, pessoal? Vocês entenderam, sim ou não? Então, se isso não acontece com você, se isso não tem acontecido com você, pede a Deus. Fala, meu Deus, me ajuda. Eu não estou conseguindo dominar o meu coração. Eu sou uma pessoa sentimental. Eu sou uma pessoa entregue ao sentimento, entregue às emoções. O meu coração muitas vezes fala mais alto. Pede a Deus, poxa. Pede a mente de Cristo. Amém? Porque essa mente de Cristo vai te exortar em todo o tempo, toda hora, todos os dias. A mente de Cristo se encarrega de me orientar, de apontar as nossas falhas, de apontar os nossos erros quando nós precisamos mudar.
Amém, gente? Entendeu, senhor? Não? Se isso não acontece, é porque falta você a mente de Cristo. Amém?